Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. O programa dessa terça-feira vai falar sobre cinema e inclusão. A pauta é a mostra Cinema Sem Diferenças, uma programação internacional que acontece até o dia 7 em Niterói. Começou ontem, né? Aliás, dia 4, ontem, isso mesmo, não fazendo confusão, não. E vai até o dia 7. A mostra vai reunir 17 filmes de 11 países com a temática da deficiência. Essa é a segunda edição do evento, a primeira foi em 2019. Os filmes vão ser exibidos em uma programação gratuita, com recurso de acessibilidade, na Sala Nelson Pereira dos Santos, aqui no centro de Niterói, na Reserva Cultural, e também no Parque Paulo Silva, no Horto do Barreto. A produção é da Casa de Gente Produções, instalada pelo Festival Internacional de Filme Sur les Handicaps, não sei se eu estou falando direito, que acontece na cidade de Lyon, no sul da França, e tem o incentivo também da Prefeitura Municipal de Niterói. E para conversar com a gente sobre esse interessante e pontual festival, ou mostra, né? A nossa convidada é a Luana Dias, que é formada em jornalismo pela UERJ, em artes cênicas pela Unirio. A Luana também é produtora, pesquisadora de conteúdo, fotógrafa e realizadora com mais de 15 anos de experiência no audiovisual. Luana, bom ter você aqui com a gente. Eu vou me descrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com um batom leve nos lábios, eu tenho um lábio fino, nariz fino, e estou aqui no meu ambiente de trabalho em casa. Atrás tem uma parede rosa e um armário branco, uma porta branca. Luana, então eu queria que você se descrevesse, né? E já começando aí o nosso papo, qual o diferencial dessa mostra? Boa noite. Boa noite a todos. Espero que estejam conseguindo me ouvir bem. Meu nome é Luana Dias, eu sou morena, tenho cabelos cacheados, sou bem alta, estou sentada aqui do ladinho da Sala Nelson Pereira dos Santos, sentei para tomar um cafezinho depois da nossa sessão de hoje, que acabou agora há pouco, há 5 minutos. Então, peço desculpas até pelo ligeiro atraso. Lucília Machado, muito obrigada por esse espaço, por essa oportunidade de estar aqui conversando com você e com todos que acompanham o seu podcast. A Mostra Cinema Sem Diferenças, ela aconteceu, é a segunda vez que acontece aqui em Niterói. É uma mostra de um festival que acontece na França, né, como você bem explicou, o Festival Internacional de Filmes Sur les Handicaps, que já acontece há 6 anos na França. E nós somos a única mostra desse festival na América Latina. Aqui em Niterói, né, a gente já é a segunda vez que a gente traz aqui para Niterói essa mostra, e o diferencial dessa mostra é trazer filmes que tenham pessoas com deficiência, seja na temática, seja na equipe, né? A gente tem alguns filmes, os filmes tratam de diversos temas, a gente tem diversos gêneros também, ficção, animação. A gente acabou de sair de uma sessão de um documentário, são filmes de 17, são 17 filmes de 11 países nesse ano. A gente conseguiu ter aí representantes desde do Brasil, passando pela Indonésia, tem filme que a gente vai mostrar pela primeira vez no Brasil, na nossa mostra. Hoje teve uma premiere nacional, né, uma estreia nacional, que foi do Eu Vou Fazer o Impossível, que é um documentário francês, que trata da questão da inclusão das pessoas com síndrome de Down, os jovens especificamente no mercado de trabalho. E a gente vai ter uma segunda estreia, dia 7 de julho, que é um longa holandês, que se chama O Salão da Home, que fala sobre a relação entre uma avó e uma neta,
várias questões ali, a demência, o Alzheimer, né? Enfim, muitas questões sendo colocadas no filme de uma forma muito delicada, é uma ficção pelo olhar da neta, assim, sabe? É muito, muito, muito bonito, é baseado num livro que é um best-seller da Tamara Boss. Então, assim, a gente tem muita... A mostra, ela começou ontem, teve uma pré-estreia voltada para estudantes. A gente teve mais de 300 alunos da rede pública municipal e estadual, mais algumas pessoas de associações aqui da cidade de Niterói, porque a gente tem uma relação cada vez mais estreita, né, de mobilização com esses dois públicos, os jovens e as crianças, os adolescentes, porque a gente acredita que para mudar o olhar, a gente, pegando as novas gerações, né, a gente consegue talvez criar as raízes corretas para daqui a 10, 20, 30 anos colher talvez seres humanos ainda com um olhar ainda mais sensível, né? E mais Tornar a inclusão mais com fome leve, né, de Luana? com outra com que a coisa a gente acabou de sair de um debate e o Pedro, que participou desse debate, o Pedro, ele é um jovem de 24 anos que participa do grupo Teatro Novo, ele tem síndrome de Down, e ele estava falando sobre isso, né, de que a única coisa que isso veio, essa frase também veio no filme de um dos jovens franceses, o que eu mais queria é que as pessoas me vissem, eu, Pedro, antes de tudo, eu, Pedro. Muito bom, muito bom. E ele estava muito emocionado com o filme. É um filme que fala, são 7 jovens. O documentarista acompanhou durante alguns anos esses jovens. O protagonismo é total desses jovens, né? E o Pedro, ele falou muito dessa identificação com essa vontade de que as pessoas enxerguem ele antes da deficiência, né? Enfim, a gente tem essa proposta e não só o diferencial da temática, mas também a gente tenta trazer o máximo de acessibilidade possível também para as sessões, seja acessibilidade física, pensando nos espaços que a gente escolhe, né? Seja acessibilidade comunicacional, todas Pois as é, sessões exatamente. estão... Os recursos de acessibilidade comunicacional, né, são fundamentais, né, para essa inclusão acontecer. E queria que você falasse isso, sobre a audiodescrição, também sobre a Libras, né, a disponibilização de intérprete de Libras. Qual a importância dessa acessibilidade para a inclusão e para a acessibilidade do evento? Então, a gente é uma amostra, né? A gente ainda não é um festival, a gente também está aí na nossa semente, né? A gente, graças a essa parceria com o Festival Internacional de Filmes sobre Handicap, a gente pode trazer uma variedade de filmes. Os filmes eles são selecionados por esse festival, né? E a gente primeiro tem um trabalho de traduzir, legendar, fazer legendagem descritiva ou legendagem para surdos e ensurdecidos, né, que é uma acessibilidade já. Todos os filmes têm LSE e Libras. A gente também a gente conseguiu que 50% das sessões tenha audiodescrição. Infelizmente, ao todo, a gente teve 85% de nossas atividades estão acessibilizadas totalmente. Somos ainda uma amostra pequena, né? A gente ainda tem essa barreira que eu acho que é importante de ser discutida, que é a barreira financeira, né? A importância de ter apoiadores. A gente agradece muito os apoiadores que já estão conosco, né? A Prefeitura de Niterói, a Embaixada da França, o Consulado Geral dos Países Baixos, a Secretaria de Acessibilidade aqui da cidade. Mas Essa parceria público-privada abre caminhos, né? Com certeza, assim, é fundamental. E eu acho que a gente, ontem, um professor, né, o professor Robson, que trabalha, ele é o coordenador do ensino bilíngue, né, de Libras aqui na rede, né, municipal, ele estava falando sobre isso também pós-sessão, né? Quanto mais a gente promove sessões com acessibilidade, mais as pessoas têm que perceber que isso devia ser o natural. Isso cultura para todos envolve também esse conceito de que isso deveria ser o normal, né? Isso deveria ser... quanto mais a gente tenta fazer sessões com acessibilidade, mais a gente vai discutir o acesso à cultura e não só, discutir também essa questão dos custos, né? De que tecnologias a gente pode usar para que mais mostras, mais atividades culturais sejam acessibilizadas, né?
Isso é uma das discussões que a gente até teve em 2019, numa das mesas, e a gente está tendo em algumas rodas de conversa aqui, né? E é isso, a gente está com essa proposta e tentando também perceber a importância de uma equipe diversa, né? Nossa equipe tem pessoas de diferentes lugares, com diferentes capacidades e limitações, e é isso, cada um com as suas questões também, né, trazendo aqui para a roda e trazendo para o dia a dia. E outra coisa que é importante, a gente conseguiu que todas as sessões, tanto na primeira quanto na segunda edição, sejam gratuitas, classificação livre, então todo mundo é bem-vindo para assistir os filmes, né, todas as pessoas. E a ideia também de descentralizar. Amanhã a mostra sai aqui da sala Nelson Pereira dos Santos, que fica no Graguatá, e ela vai ocupar o Horto do Barreto, que é um espaço muito lindo na zona norte de Niterói. É isso que eu ia te perguntar. Qual a importância de levar a cultura para a Zona Norte, que é um lugar que é carente, né, dessa fonte cultural, dessas informações todas, né, Luana? Qual a importância desse passo que vocês deram agora nessa edição, que eu acho que é fundamental para tornar a acessibilidade, a cultura, a inclusão uma coisa mais democrática, né? Então, a gente, na primeira edição, a gente teve exibição na Zona Sul, né, foi o Cine Artuf, e também tivemos na Câmara de Vereadores de Niterói, que é no centro de Niterói. A Câmara abriu um espaço que foi um espaço super importante, porque é um espaço também onde se toma decisões, né, onde se exerce poder político. Então, foi bem interessante público, né? Na primeira edição. E a gente conseguiu o envolvimento do legislativo, sabe? O encerramento teve toda uma simbologia lá na primeira edição. Para a segunda edição, a gente percebeu que era importante descentralizar. A gente percebeu que algumas pessoas não foram ao evento porque não tinham capacidade de se locomover, por exemplo, até o centro ou a Zona Sul. E para dizer assim, por que a gente escolheu o Horto do Barreto, uma resposta bem concreta. No entorno do Horto do Barreto são 9 escolas municipais, fora escolas estaduais, particulares. Só de pré-reservas, a gente abriu 3 sessões lá amanhã, né? Só de pré-reservas a gente já está com mais de 80% da capacidade ocupada. As escolas abraçaram 100% o nosso projeto. E tanto lá na França, né, o festival na França tem esse foco muito grande no público jovem, e a gente decidiu seguir essa vocação, e a gente percebe que essa vocação ela é acertada quando ontem, por exemplo, nessa sessão de ontem, que foi basicamente com estudantes a partir dos 8 anos de idade até 15, 16 anos, eu fiquei impressionada com o que aparece nas rodas, sabe? As conversas, as interrogações, as experiências de vida, as emoções. Então, assim, para a gente, né, levar esse projeto para a Zona Norte, levar para um espaço de cultura que normalmente não recebe cinema, né? O Horto está super... Geralmente tem música, tem teatro, e entender esse diálogo com acessibilidade. Lá as sessões vão ter LSE, Libras, as rodas vão ter Libras, né? A gente acha que é importante, assim, sabe? E apesar de ser difícil também, porque a gente está tendo que montar a estrutura do zero. Hoje a gente estava fazendo a montagem no Horto da tela, do projetor, das cadeiras, do isolamento, né? Para a gente criar essa energia do cinema dentro do Horto. Mas acho que valeu a pena, vai valer a pena. Amanhã a gente, a partir de 8 da manhã, tenho certeza que a gente vai ter muitas cabecinhas pensantes nos contando coisas após a exibição dos filmes, assim. E é bom ver essa efervescência cultural, né? E provocar nas pessoas ali essa discussão sobre a inclusão, que sempre alguém tem no seu cotidiano, um amigo, um familiar, mas tem aquelas pessoas que não têm contato. Então, assim, ter contato com a diversidade, com a deficiência, é uma coisa muito rica, né, Luana? A mostra está de volta 2 anos depois, como você falou, da primeira edição lá na UF. E como é que você viu a evolução dos temas dos filmes de lá para cá? Comparando os filmes que a gente viu em 2019 com as produções agora, que inclusive você falou, tem duas questões. Tem questões internacionalmente. A gente tem questões positivas e negativas. Uma questão negativa, obviamente, com a Covid, né? E com a dificuldade, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, da produção cultural e produção
né, audiovisual, tanto o incentivo, né, quanto a própria produção em si, né, com o isolamento, com o confinamento. A gente fala de reinvenção, mas também teve uma certa paralisia em alguns setores, né? Então, a gente até tem... É muito interessante, porque, por exemplo, na nossa sessão de curtas dessa edição, a gente tem um filme de 1 minuto e meio realizado por um jovem de 19 anos da Indonésia, e o tema por trás desse filme é a Covid. E foi um dos filmes que os jovens aqui do Brasil ontem mais gostaram. Um filme de 1 minuto e meio, sabe? Estilo TikTok. E ele se reinventou exatamente por conta do isolamento. O filme, ele faz uma... Ele é uma sátira ao isolamento. Então, tem essa coisa de que você percebe também essa pausa que a gente precisou ter entre 2019 e agora, porque para nós não fazia sentido fazer um evento remoto, né? Nem para o festival lá na França. O festival ele chegou a acontecer em 2020, porque foi um pouquinho antes da pandemia, mas 2021 se colocou a hipótese de fazer um evento remoto, mas um fator fundamental para nós é o estar junto, sabe? A gente escreveu sobre isso até, e fazer a mostra remota não fazia tanto sentido quanto colocar a sala hoje com todas as questões, as pessoas se vendo, podendo se ouvir de forma presencial mesmo, né? Então, e as produções, assim, o que eu posso dizer, tem esse fator negativo de a gente perceber que houve uma queda no número de inscrições, porque todo ano a gente recebe, na verdade, a nossa curadoria vem a partir do festival na França, né? O festival aconteceu em fevereiro desse ano, e a gente recebe o melhor, vamos dizer, do festival, os premiados, os selecionados. Então, mas tem um fator positivo, que a gente teve mais variedade de países, né? Nesse ano teve mais países representados, então poder ver o olhar, por exemplo, de um realizador russo, de um menino da Indonésia, um animador francês, tudo dentro da mesma mostra, de um realizador do Mato Grosso, né? Os dois filmes brasileiros têm um filme de São Paulo e um filme do Mato Grosso. Então, isso é bem interessante, assim, ver em termos de evolução. E a evolução da discussão em si. Na primeira edição, muita gente colocava essa questão para a gente: mas por que vocês estão batalhando tanto para ter acessibilidade? Será que vai ter tanta gente para usar os recursos? Poxa, vocês... porque a gente é uma amostra, em termos financeiros, a gente ainda é uma amostra pequena, mas a gente continua tentando batalhar para ter o máximo de acessibilidade e o máximo de filmes, né? Porque a gente acha que... isso, a gente não quer esmorecer, a gente quer crescer na medida do possível com todos os braços que vierem junto conosco, né? Então, em comparação com a outra edição, você acha que a mostra conseguiu atrair mais público de pessoas com deficiência? muito mais, muito mais. Isso foi outra coisa super importante. A cada edição, a primeira edição, as pessoas ainda não nos conheciam, estavam começando a fazer a perceber um pouco a proposta, né, do nosso evento. Nessa edição, a gente começou um trabalho de divulgação e mobilização, vai fazer 3 meses. E, assim, hoje, por exemplo, a gente tinha representantes de 4 escolas daqui da cidade, e 6 associações, inclusive do Rio. A gente teve a Associação Girassol, a União dos Cegos do Brasil, a gente teve o Pedala, acabei de esquecer, é um grupo de pessoas que pedalam, que vieram do Rio de Janeiro, de pessoas videntes Pedala junto. e pessoas com deficiência visual. Isso, Pedala Junto, lembrei agora, o pessoal do Pedala Junto veio, a mensagem passou de forma ainda mais ampla. Ontem a gente teve o pessoal da PADA, hoje teve o pessoal da PAI, a AFAC se fez presente também, a Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, mais de 30 pessoas hoje na nossa sala. Nitdown, por conta do tema do filme, a gente teve muitos jovens e mães e acompanhantes, familiares, namorados. A gente ficou muito feliz, e o público em geral, porque a gente, graças a Deus, a gente é o 2º ano, né, mas a gente teve bastante... A gente fica muito feliz de ter mídias como a sua, né, jornais da cidade apoiando. A gente queria... O nosso objetivo principal nesse ano era atingir o público, e a gente está conseguindo. A média de ocupação da sala é de 80% a 90%.
Então, até a gente tem espaço ainda, podem vir até dia 7, mas a gente está muito feliz. E pré-reservas, sabe, que se concretizaram. E essa bandeira da acessibilidade e da gratuidade, né, para ser mesmo ocupação de espaços públicos, né, que é a sala e o horto, e aberto a todos, né, classificação livre e entrada gratuita. Luana, a gente tem alguns comentários aí de ouvintes, vamos registrar aqui. Antônio, pode colocar para a gente? Acho que tem comentários aqui. A Verônica Martins de Oliveira diz que recomenda que as pessoas aproveitem essa oportunidade. A mostra é incrível, com filmes sensíveis e que nos fazem perceber cada vez mais que é prioritário que as diferenças sejam equacionadas. Tem mais. A Delma Pacífico diz que máximo esses jovens, uma roda, formação de plateia, de artistas, de produtores, que conhecerão a importância da acessibilidade e inclusão. Muito bom saber da participação aí de todos, né? Luana, a gente vai fazer um intervalo de 30 segundos para conhecer o trabalho da rádio, que é uma rádio alternativa, sem fins lucrativos, e que vem fazendo a diferença, e também incluindo plateias, formando novas mentes e mexendo com o coração, né? E balançando a inclusão aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a Web Rádio Censura Livre. O programa está sendo transmitido pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter e também pelos aplicativos. Então, 30 segundos a gente volta para você falar mais da expectativa para os próximos dias do festival, amanhã e dia 7. Vamos lá. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/clwebradio, apoia.se/clwebradio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília,
que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos aqui o papo com a Luana Dias, da equipe da produção, curadoria da Mostra Cinema Sem Diferença. Luana, e como é que surgiu essa ideia de abordar as diferenças no cinema? Como começou toda essa história desde 2019? Então, eu morei durante um ano na França, e nessa época eu trabalhei para um outro festival de cinema, que era o Festival de Cinema Lusófono e Francófono, que acontecia em Montpellier. E aí, na verdade, é interessante que uma coisa puxa a outra, né? Quando eu estava na França, daí eu voltei para o Brasil e mantive o contato com a Flávia Vargas, que está aqui, chegou ontem da França para participar da mostra. Ela é uma brasileira que está radicada na França há 20 anos e trabalhava para esse outro festival também, assim como eu, né? E ela está envolvida desde o nascimento do Festival Internacional de Filmes sobre o Handicap. Ela é co-programadora desse festival, é uma brasileira que faz parte da equipe do festival francês. E quando eu vi o edital, teve o primeiro edital do audiovisual de Niterói, aqui em 2018, eu vi que tinha uma linha para mostras e festivais, e pensei, como eu conhecia já o festival francês, eu falei, por que não tentar convidá-los para vir para o Brasil, já que eu sabia que eles tinham tour em outros países. Eles já tinham levado o festival para o Japão, para a Bélgica, para alguns países, mesmo para a Rússia, mas nunca tinham colocado o pé aqui na América Latina. Então eu pensei, talvez seja uma oportunidade, sabe aquela ideia de tentar unir o local, né, que é Niterói, ao internacional, abrir as nossas janelas, né? Aí eu fiz o convite, né? Primeiro de tudo, fiz o convite, perguntei para eles se eles gostariam, se eles topariam de vir para a América Latina, de vir para o Brasil, né? Trazer essa seleção deles para cá. E, ao mesmo tempo, pensei se a gente resolveu pesquisar um pouco sobre a realidade de Niterói, né? Conversar com a Secretaria de Acessibilidade, pegar dados também do censo, pegar dados com a Prefeitura de Niterói para entender também a importância desse projeto vir para cá, e a gente percebeu que era um casamento perfeito, né? E daí surgiu essa ideia de fazer a primeira mostra, se criou essa relação de confiança e, sobretudo, esse compromisso, né? De continuar essa parceria, né? Esse convênio entre Brasil e França através desse tema. A gente, nesse entretempo, apesar de não ter realizado mostra, a gente participou de seminários, o pessoal da pedagogia da UF, a UF sempre muito linda, muito parceira da gente. Esse ano quase que a gente realizou novamente a mostra lá no cinema, teve essa pequena pausa que aconteceu, né, técnica do cinema, que acabou fazendo com que a gente tivesse que remanejar, e também para uma sala muito importante, né, que é a Sala Nelson Pereira dos Santos, é uma sala municipal, uma sala pública. Então foi isso, a gente trouxe, a ideia ela surgiu de um encontro, de uma amizade, de uma possibilidade, mas também essa visão de que vale a pena a gente tentar unir o local ao internacional, e sempre, o que é legal de pensar é que mesmo antes da gente realizar a mostra, todo ano o festival lá na França tem pelo menos 2, 3 filmes brasileiros de destaque. Então dá para ver que a gente já está produzindo, já está refletindo muito bem, através do audiovisual, sobre a questão da acessibilidade, da inclusão da pessoa com deficiência. Né? O Olímpico, que já tinha ganhado vários prêmios, era uma coprodução Brasil e Inglaterra. Esse ano a gente tem 2 produções muito sensíveis, uma de São Paulo, outra do Mato Grosso, que vão ser exibidas amanhã à tarde lá no Horto. E a gente escolheu de propósito o Horto porque a gente achava que era importante essa representatividade brasileira ir para a Zona Norte de Niterói. É isso. Nós estamos aí vivendo hoje, por exemplo, vários artistas estão em Brasília, né, lutando contra o veto do presidente Bolsonaro, as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Como é que está produzir cultura nesse governo, aliás, nesse desgoverno Bolsonaro, né? E quais são as suas expectativas
com o novo presidente, uma cultura mais acessível, mais inclusiva, mais democrática. Como é que você, que é da área de cultura, está vivendo e sentindo esse momento? Então, a gente tem uma sorte. A nossa empresa, a nossa produtora está baseada em Niterói e a gente acredita que as políticas públicas da nossa cidade, ainda bem, elas estão acontecendo. A gente trabalha desde 2010 aqui na cidade, em trabalhos de pequeno, médio e grande porte. A gente faz desde projetos, né, culturais que acontecem nos bairros, até coprodução, por exemplo, com Quebec. A gente tem eu tenho essa conexão com os países de língua francesa, né? Mas então, a gente, posso dizer que de 2020 para cá foi extremamente difícil, e não é só a pandemia, né? Desde 2019, final de 2019 até a atualidade, a gente não gostaria que fosse assim, mas é uma batalha constante para conseguir produzir, né? Para colocar o bloco na rua, né? Para conseguir a parte de produção cinematográfica, ela praticamente parou, né? Os incentivos, né? Os incentivos federais são mínimos ou quase, né, zero. A sorte e eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços, e a gente precisa dizer que é muito importante que os municípios e os estados eles continuem defendendo o que é o slogan, inclusive aqui de Niterói, né, de cultura para todos, né? Cultura é um direito, é isso. Assim como comer é um direito, ter direito, acesso à educação, à saúde, a cultura é um direito também de todos nós, né? Então, foram anos extremamente difíceis. A gente tentou, mesmo assim, manter de outras formas diálogos e parcerias, mas a produção mesmo ela ficou bem parada. Ontem eu fiquei bastante emocionada de estar na sala, de ver as pessoas, de ver o projeto acontecer, porque eu confesso que, apesar da gente já ter vencido o edital, né, em 2019, e a gente ter finalmente conseguido colocar, né, de forma presencial essa mostra na rua, a gente muitas vezes ficou preocupado de não conseguir fazer tudo que a gente gostaria de fazer esse ano. A gente sempre quer mais, né? O produtor, quando ele acredita, eu acredito nesse projeto, eu acredito no que eu estou fazendo, né? A gente sempre queria fazer mais, mas quando eu vi ontem a sala, quando eu vi estudantes, né, do Paulo Freire, da Escola Municipal Paulo Freire, podendo participar, porque a gente tinha intérprete de Libras, dando a sua opinião, quando eu vi um estudante levantar e, a partir de um filme que falava sobre autismo, contar a experiência dele com um amigo da escola, dizendo, eu não entendia ele, eu até peço desculpas, o tio Nelson está aqui, porque um dia eu bati no meu amigo, mas agora assistindo esse filme, eu percebo, porque era um filme, é um filme que vai ser exibido também amanhã no Horto, Sapato de Luí. Ele fala sobre esse menino, é um filme que fala, o menino autista, ele tenta explicar como funciona a cabeça dele. E esse menino levantou e me disse, eu tenho um amigo muito parecido com esse menino, esse Luiz. Tio Nelson está aqui, ele sabe que eu bati uma vez nesse amigo, e depois eu pedi desculpa, porque tio Nelson me ajudou a entender ele. Esse filme me faz lembrar do meu amigo. Eu achei aquilo de uma delicadeza, de uma grandiosidade, né? A gente está... É isso que faz né? a gente... Uma pureza, né? Que não tem um ranço do preconceito, né? E que a inclusão está em ebulição, né, Luana? E do filme fazer essa faísca, né, dele olhar aquilo e resolver falar para todo mundo, dividir isso. O professor estava emocionado, né? O tio Nelson do lado dele estava emocionado dele resolver levantar, pegar o microfone e falar sobre isso, sabe? E às vezes filmes... Você me perguntou também sobre uma coisa que mudou, até no festival na França e também aqui, é que a gente tem filmes que nem sempre falam literalmente de uma deficiência, mas a gente fala do contexto da diferença e da tolerância, né, de sermos diferentes para que a gente consiga ter uma sociedade igualitária. Por exemplo, a gente tem uma animação russa que não fala diretamente de uma deficiência ou de alguma limitação, né, física ou intelectual, mas que trata de uma relação de amor e tolerância entre um ancião, um jovem e um pássaro. Ontem eu fiz uma votação, as crianças foi o que elas mais gostaram, mas por quê? Porque o filme ele mostra exatamente a importância de aceitação e de ouvir o outro,
sabe? Então, a gente, o festival, a Kátia até escreveu, a Kátia, que é a diretora lá da França, escreveu um texto para o Brasil falando sobre isso, de que nem sempre as deficiências são visíveis e nem sempre o tema deficiência, ele dialoga com outros temas, a limitação, a tolerância, e eles já estão nessa etapa, né, nesse patamar, depois de 6 anos de festival, e a gente começa a caminhar para esse patamar também aqui no Brasil. Luana, falar então, tanto. nós temos mais 2 dias de festival, dia 6 e dia 7. Eu queria que você falasse da programação desses 2 dias e também desse as dicas de como e quando, se as pessoas ainda podem conseguir ingresso, as escolas, como é que fazem para conseguir o espaço de levar seus alunos. E acho que é muito importante essa interação, né, e essa efervescência cultural que leva as escolas, os cinemas, os parques, como no caso do Palmir Gonçalves, que vai acontecer amanhã. Perfeito. Então, a gente ainda tem sessão amanhã. Amanhã a gente vai ter sessão às 8, às 10 da manhã e 1h30 da tarde no Horto do Barreto, né, o Parque Palmir Silva. Lá a entrada gratuita, a única limitação é a disponibilidade de lugares, né? A gente está aberto até a gente conseguir, né? A gente tem uma capacidade máxima a respeitar. Já temos escolas inscritas, mas quem quiser, tanto para a sessão de amanhã quanto para a sessão do dia 7. Dia 7 a gente vai estar na Sala Nelson Pereira dos Santos, novamente, às 15 horas, para a exibição de um longa-metragem que vai estrear no Brasil, na nossa mostra, que se chama O Salão da Home. É um filme... é um filme muito delicado, eu aconselho muito, é um filme para todas as idades, é uma relação muito... A gente vê uma relação em evolução entre uma neta e a sua avó, a neta que não entende a avó, uma avó que a princípio parece autoritária, mas que pouco a pouco a gente vai percebendo, né, a importância do cuidado mútuo entre gerações, sabe? É uma neta que estava sendo cuidada pela avó e pouco a pouco é a neta que vai cuidando da avó, que vai passando por uma situação... a gente vai percebendo ao longo do filme que ela vai tendo sintomas, né, de demência e Alzheimer, enfim. Então, para essas 2 sessões, a sessão do Horto é entrada livre. Aqui na Sala Nelson Pereira dos Santos, as pessoas podem também fazer a pré-reserva. Se forem associações e escolas, podem entrar diretamente em contato conosco via redes sociais, Cinema Sem Diferenças, sem cedilha. Eu vou colocar aqui para o Antônio colocar na tela, mas você pode continuar falando. Ou também pelo e-mail cinemasemdiferenças sem cedilha, @gmail.com, ou ainda pelo WhatsApp, DDD 21, né, daqui, 998889666. A gente aceita pré-reservas de associações e escolas aqui de Niterói. A gente teve essa dúvida até, teve uma associação que fez uma pré-reserva de só 3 pessoas, não tem problema. Para a gente, mais importante é não precisa ter uma representatividade, mesmo que seja de 2 pessoas, a gente aceita a pré-reserva sem problemas. E é importante dizer que a sala aqui, 1 hora antes, ela está aberta e a bilheteria também. Então, quem não conseguir, não tiver acesso à internet para entrar no Simpla, que é o site que geralmente a própria sala já usa para bilheteria mesmo, gratuita, né, de controle de bilheteria, mas 1 hora antes a sala fica aberta e também tem a bilheteria aberta, você pode retirar diretamente o ingresso aqui e entrar na sala. A gente ainda tem lugares para o dia 7 e também para amanhã. Amanhã, as sessões da manhã, elas já têm 80% da capacidade ocupada pelas escolas, mas a gente ainda tem 20% para atender ao público. E dia 7 a sala é bem grande, né? Tem 474 lugares, então são todos muito bem-vindos, podem fazer a reserva pelo e-mail, pelas redes sociais, pelo telefone, ou se você quiser vir simplesmente, pode chegar 1 hora antes, retirar seu ingresso e entrar na sala. E é importante dizer, esqueci de dizer uma coisa muito importante, dia 7 a gente vai ter todos os recursos de acessibilidade, então a gente vai ter audiodescrição que vai ser feita ao vivo, mais uma vez pela Inclusive Acessibilidade, que é a nossa parceira. Tá muito lindo, gente. Hoje eu peguei inclusive da Georgia Rodrigues? A Georgia Rodrigues, exatamente. A Georgia... Maravilhosa, a Georgia. Ela está fazendo um trabalho lindo junto com a Aparecida, que é a consultora, né? Aparecida Cida Leite. Exatamente. A Cida estava aqui conosco hoje, vendo o resultado da consultoria, né? E nos acompanhando na sala, né? Foi muito legal, assim,
O legal é que a equipe que está fazendo a audiodescrição também eles são dubladores, então vira quase uma dublagem ao vivo, assim, sabe, do filme. A gente também vai ter legendagem para surdos e ensurdecidos e libras. Então, vale a pena de contar com esses recursos e vale a pena de comparecer. E é um filme livre para toda a família. Então, fiquem à vontade para chegar, quem quiser, às 15 horas. Aí a gente vai encerrar a mostra, então, com essa sessão. Amanhã são 3 sessões no Horto, 8, 10 e 1h30 da tarde. E na quinta-feira, às 15 horas, na sala Nelson Pereira dos Santos. Tudo gratuito, pré-reservas são bem-vindas. E, pois não, Lucília, você ia me fazer uma pergunta, né? Não, eu ia perguntar que, em relação à receptividade do público, você já falou que, em relação às escolas e às crianças, né, foi uma grande receptividade. Qual é a sua expectativa para esses dois últimos dias, né, em relação ao público? É muito grande. A gente tem, por exemplo, amanhã a gente vai ter, são 9 escolas municipais no entorno, a gente tem uma presença bastante massiva dessas escolas. Eu gostaria de reforçar 2 presenças, que é a Anne Sullivan, que está bem ali do ladinho, uns 300 metros ali, que é uma escola também considerada de referência para o ensino inclusivo, né? A educação inclusiva daqui da cidade, também, né? a Altivo César, que também ficou super empolgada, já fizeram dinâmica sobre os filmes, vai ser muito legal de estar com eles amanhã. E na quinta-feira a gente já está com reservas também da Associação Fluminense de Amparo aos Cegos, Associação Girassol, a gente tem Estamos vendo também aí um cartaz, para quem não consegue ver, mas consegue nos escutar, né? Temos aí o cartaz da Mostra Cinema Sem Diferenças, né? Com uma menina com síndrome de Down, de camisa vermelha, calça jeans. Ela está aí à frente, atrás tem a paisagem da Baía da Guanabara, e aí a data do festival, e também a logo do lado direito, né? Luana, pode continuar. Desculpa. Exato. Não, sem problemas. A gente está com muitas associações inscritas, assim, além de escolas, a gente aqui no Gragoatá, é uma coisa muito impressionante, assim, as escolas, mesmo as escolas que não conseguiram transporte, estão vindo a pé. Aí você vê a motivação. Liceu Nilo Peçanha, Anísio Teixeira, Alberto Francisco Torres, isso são as escolas que eu estou lembrando. O IEPIC vai vir também. A gente está muito impressionada. Professora da UF, professora Márcia Moraes, que tem um projeto chamado Perceber Sem Ver. E ela, na quinta, vai levar as mulheres do Movimento Nacional de Mulheres Cegas com Baixa Visão na sessão. Ai, que ótimo! Tá vendo? A gente está consolidando essas reservas. A gente teve, da UF também, tem um professor André Dias, lá da literatura, que vai trazer também um grupo que ele mobilizou, tanto da graduação quanto da pós. Ele próprio fez contato com a gente. Então, assim, a gente percebe isso que a gente quer. Acho que o objetivo principal é esse. A gente quer crescer, assim, que a mensagem alcance ainda mais pessoas a cada edição, que a gente consiga chegar a cada vez mais pessoas de diferentes idades. Claro que o público-alvo nosso principal é de jovens, para a gente mudar o olhar, né? A gente acender essa chama nos jovens, para que eles possam nos ajudar a criar gerações ainda mais esclarecidas, ainda mais inclusivas, né? Mas a gente, hoje, por exemplo, a gente teve uma presença grande também da Secretaria a Secretaria do Idoso nos ajudou a mobilizar 2 grupos que vieram inscritas via secretaria. E na quinta-feira vai ter uma presença também forte por conta desse debate do intercâmbio de gerações, né? Uma neta e uma avó. A personagem do filme, a atriz que faz a avó, ela ganhou mais de 10 prêmios de melhor atriz em festivais do mundo inteiro. No Festival Internacional de Filme Soleil Handicap, esse filme ganhou o prêmio de melhor ficção nesse ano. É um filme bem recente. Então, assim, a gente está bastante satisfeito, assim, sim, com as reservas, com a resposta do público. E, sobretudo, é um público que tem o que dizer, sabe? A gente... O que é interessante das nossas rodas é que muitas vezes... né? Uma troca, né? Exatamente. Essa história que você falou do menino que bateu lá atrás, do amigo autista, né? Que isso mexeu com ele, né? E com certeza mudou a percepção dele sobre as pessoas com deficiência. Não, e o tempo inteiro a gente percebe as rodas, não tem aquela... Sabe quando você tem
debates que as pessoas ficam em silêncio, que fica aquela, não sei nem o que falar. Os filmes, eles mexem. Então, as rodas após esses filmes, né, com a diversidade também presente na sala, eu acho que isso que faz a diferença, assim, sabe? De a gente conseguir... a roda de hoje mesmo, a gente entrou no ao vivo 3 minutos antes, eu estava sentada no palco ao lado do Pedro, ao lado da Daniele Santana, que faz parte da Comissão da Ordem dos Advogados, e ela também é cofundadora do Nitidal, ao lado da Flávia, trazendo a experiência da França, explicando um pouco a realidade da França, né, das pessoas com deficiência. Então, assim, é isso que nos motiva de continuar, assim, de verdade. E para a gente é muito importante a gente ter a sala cheia no dia 7, para fechar com chave de ouro e também para conseguir ter esse debate ainda mais enriquecedor dentro e fora das salas, né? Nosso sonho é que o Cinema Sem Diferenças não parasse ali nesses 4 dias de mostra, que ele se perpetuasse durante o ano inteiro, né? Em espaços como esse, né? Nas salas de aula, até indo para outras cidades. Mas acho que é uma forma... A gente teve professores nos procurando desde 2019, filmes que mexeram com a cabeça desses professores, nos perguntando quando que vai ter uma próxima sessão. Então, isso que nos motiva a continuar e a pensar de ir mais longe, talvez, né, Lucília? Com o apoio de você, de muitas Exatamente pessoas o que eu ia falar. Aquela sementinha plantada lá em 2019 se frutificou, cresceu. E quais são os próximos projetos? Depois desse, quais são as diferenças que vamos ter? Quais são as próximas cenas? Então, uma das coisas que já começaram a ser conversadas, né, a Kátia Martin Maresco, que é a diretora lá do Festival Internacional de Filme de Solandcap, ela tem o interesse de trazer... Eles têm uma seleção específica, vou tentar buscar a tradução em português, mas seria mais ou menos eu faço o meu próprio cinema, que é filmes especificamente realizados, produzidos por pessoas com deficiência, né? É uma mostra bem específica e ela gostaria muito de tentar... Essa mostra ela é realizada principalmente com a parceria de escolas e universidades da França. Então, uma das coisas que a gente está pensando para a próxima edição é da gente começar a construir esse caminho, seja com a UFES. Niterói, a gente está, né, cheio dessas possibilidades. A gente tem coletivos que trabalham audiovisual, a gente tem a própria UF, que é a mãe, né, vamos dizer, a Faculdade de Cinema da UF é a mãe de todas as faculdades de cinema do Brasil. E a UF, Luana, tem 400 alunos com deficiência, só que entraram pela cota. Fora pós-graduação EAD, a gente já deve estar chegando a 500 alunos com deficiência. Então a gente precisa dar voz e vez a essas pessoas, né? Então, a ideia era exatamente essa, para a gente conseguir, talvez, fazer o oposto. A gente não só ter a França enviando material para cá, mas talvez a gente conseguir construir uma identidade durante o ano inteiro, né, do projeto, dialogando com essas produções e indicando essas produções para o festival na França. Porque, na verdade, uma coisa que foi interessante em 2019 é que a gente também ajudou a divulgar as inscrições para esse festival. Primeiro, para as pessoas entenderem que esse festival existe, os produtores nacionais, né? E a gente teve inscrições de curtas e longa-metragens brasileiros graças a essa janelinha, né, do Cinema Sem Diferenças. Mas a ideia é de trabalhar esse conceito da produção audiovisual com esse olhar de pessoas que trabalham na equipe, seja como roteirista, seja como produtor, seja como técnico de áudio, né, de som, diretor de fotografia. Lá está bastante desenvolvido, né? Essa seleção, acho que nesse ano teve mais de 200 inscrições. Então, a ideia era de tentar montar essa semente e a gente fazer isso ao longo do ano. A Kátia demonstrou essa vontade e a gente só pode fazer isso em parceria com instituições como a UF, como os coletivos aqui da cidade. As escolas, tem uma escola na rede municipal que já trabalha bastante com audiovisual, na Ilha da Conceição, né? Então, a gente está começando a construir esses diálogos. E toda opinião, toda sugestão é bem-vinda. A gente, terminando a mostra, a gente gostaria muito de ouvir também as pessoas aqui da cidade. Todo mundo está bem-vindo para colaborar com novas ideias e, com certeza, a gente também precisa consolidar também a rede de apoiadores, sejam apoiadores financeiros, sejam incentivadores e mobilizadores, né? Cultura não sobrevive sem mobilização.
Com certeza. Luana, nosso programa está chegando no finalzinho e eu queria agradecer demais você por trazer aqui essa mensagem, por fazer a diferença, por fazer cinema, por fazer essa ponte que eu acho tão importante, né, com a França e com a produção mesmo, e fazer cinema, pessoas com deficiência fazendo cinema, pessoas com deficiência assistindo cinema. Eu acho que é uma roda, né, é uma coisa viva. Então, é muito importante essa mostra e vamos reforçar aí o convite, né? Eu estou aqui com o Facebook de vocês, é facebook.com/cinema sem diferenças, no Instagram, instagram.com/cinema sem diferenças. Então, recado final aí, chama o povo e quinta-feira vou lá dar uma olhadinha e participar também dessa roda importante, né? Dessa potência que é essa mostra que faz a diferença no cinema e na vida das pessoas que produzem e admiram e precisam respirar a cultura em Niterói, né? Faz aí Muito obrigada mais uma vez, Lucília. Luana, eu convido a todos, a gente vai estar lá no Horto a partir das 8 da manhã, a gente vai estar amanhã no Horto, e na Sala Nelson Pereira dos Santos, na quinta-feira, dia 7, às 15 horas, todos bem-vindos. Fico muito feliz de saber que você vai estar também conosco no dia 7. E agradeço muito esse espaço e sigam a Cinema Sem Diferença nas redes, venham estar junto conosco, acho que é muito importante esse espaço, ocupar os espaços, vamos ocupar os espaços, todos os espaços, todas as portas e janelas que abrirem, que a gente ocupe esses espaços e que a gente consiga passar a mensagem da acessibilidade, da inclusão e do amor, né? Amor ao próximo. A gente estava falando sobre isso, sabe? A gente estava até falando sobre isso, que esse filme que a gente viu hoje, mais do que falar sobre, por exemplo, a importância da independência, da autodeterminação, era sobretudo essa mensagem da importância das pessoas se voltarem, depois de tanto tempo de tristeza, né, de confinamento, de solução, da gente poder voltar a declarar o amor ao próximo, você entender você ouvir o outro, você entender o outro é uma forma de declarar o seu amor, né? Era isso, a gente falou, esse filme ele falava antes de tudo sobre amor, sabe? Amor dessas pessoas pelos outros, por si mesmo, né? E pelos outros. Então, acho que é isso, a gente quer tentar compartilhar desse estar junto, né? Desse amor, desse fator humano até o dia 7 de julho, e a gente espera poder continuar com esse trabalho depois do dia 7 de outras formas. Obrigada, Lucília. Gratidão, lembrando que é cultura, é arte, é inclusão, né, é emoção, é isso que nos move, né? E o podcast fica disponível no Facebook da Rádio Web Censura Livre e também no YouTube e nas tocadoras de podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify. E gratidão por você ter repartido aqui com a gente essa vitória, né, e essa sua alegria de produzir cultura e disseminar acessibilidade em Niterói. Beijo grande, boa noite, gratidão mais uma vez a você e a toda a equipe da Mostra. Muito obrigada, Lucília. Até breve. Até breve. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!